Olá pessoal, antes de passar para o vídeo de hoje, tenho alguns pedidos e um recado. Os pedidos são os de sempre, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, e o recado é que eu vou sempre deixar um link para as nossas promoções na plataforma Udemy. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, que esse vídeo possa contribuir com a profissão e com a carreira acadêmica de vocês, e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado. Bom, vamos falar sobre o ajuste automático de camadas. Então, qual que é o objetivo da funcionalidade que eu vou mostrar aqui para vocês? É poder ajustar automaticamente uma camada a partir de outra de referência. Isso é muito interessante no sentido de produtividade. Você precisa fazer um ajuste de uma camada, às vezes, muito complexa. Ao invés de você fazer ponto a ponto manualmente, você vai ter uma forma de, se não resolver 100% dos casos, pelo menos resolver em 95%, 90%, ou seja, diminuindo bastante o seu trabalho manual ali de ajuste e vetorização. Bom, antes eu quero falar, essa é uma ferramenta que está disponível na caixa de ferramentas de processamento, na opção Edições in Place. Quando vocês entrarem lá no QGIS, em processamento, caixa de ferramentas, vocês vão ter essa opção aqui com lápis e com esse símbolo aqui amarelo de seleção. O que ele significa? As edições in place, elas não geram uma nova camada ao final do processamento, como a gente está acostumado no QGIS, mas sim editam aquela própria camada que está ativa. É um recurso muito interessante, principalmente em cenários em que a gente está trabalhando muitas vezes com sistemas que não permitem a gente exportar aquele dado e editar externamente e carregar ele de novo. Pode ser que vocês se vejam num cenário que vocês têm a necessidade, porque está vinculado a um sistema, por algum motivo, de editar aquele próprio dado, não carregar ele externamente. Bom, o ajuste de camada, ele está na opção Geometria de Vetor, em que vai permitir aí você editar a camada ativa. Lembrando o conceito de camada ativa no QGIS, é aquela camada que está selecionada na minha lista de camadas, na minha tabela de conteúdos, e eu posso usar aqui a ferramenta Ajustar Geometrias da Camada. Bom, quando eu clico lá, vai abrir essa tela aqui. Deixa eu botar um ponteiro. Essa camada aqui, ela vai ter alguns parâmetros. A camada de referência, aquela a qual você quer que a sua camada se ajuste, não é a sua camada é ativa. A tolerância, que é a distância em que esse ajuste vai ser considerado, ou seja, a distância de referência. Nesse caso aqui, eu fiz só de exemplo, era em graus. E o comportamento, é que no comportamento nós vamos ter vários tipos de comportamento, que eu estou ilustrando aqui para vocês mais ou menos o que vai acontecer. Então, eu tenho essas camadas iniciais aqui, eu fiz aleatoriamente, só para demonstrar para vocês. Fiz algumas linhas, alguns pontos e um polígono. Então, eu mandei o polígono se ajustar aos pontos. Então, quando eu cliquei aqui com essa tolerância, vejam que, olha, o polígono ele ficou totalmente ajustado ao perímetro ali desenhado por aqueles pontos. Eu mudei o comportamento, o comportamento aqui eu tinha colocado preferir alinhar nós e inserir vértices extras quando necessário. Depois eu fui editar a linha e botei preferir o ponto mais próximo e inserir vértices extras quando necessário. Ou seja, ele vai preferir o ponto que estiver mais próximo ali da outra geometria. E eu tive esse seguinte resultado. Preferir alinhar nós, não inserir novos vértices. Então vocês vejam que aqui o comportamento do polígono já foi bem diferente. Ele não inseriu vértices novos para poder ajustar esses pontos, diferente do que tinha acontecido no primeiro exemplo, que ele tinha ficado exatamente com o desenho dos pontos. Então pode ser uma opção de vocês. Olha, eu quero que o polígono se mantenha com aquela mesma quantidade de pontos, mas que se ajuste à minha outra camada. O outro também em relação aos pontos finais, ou seja, eu vou ajustar só os pontos finais. Esse aqui é muito interessante, principalmente quando a gente está validando topologias de rede. Ou seja, isso vai obrigar o meu vetor a ajustar somente os pontos finais aos pontos iniciais da linha subsequente. Então, se eu colocar ali um espaço, uma diferença às vezes muito pequena, eu consigo validar essa rede com muito mais velocidade. Isso aí fica a dica aí para quem trabalha para sistemas de transporte. Aqui também mover os pontos finais apenas o ponto mais próximo, o resultado deu muito semelhante, né? Eu não consegui chegar no cenário que se desse uma diferença tão gritante. Tá. E aqui uma dica que eu dou para vocês, que é, antes de executar um grande conjunto de dados, muitas vezes você tem um conjunto muito numeroso,
faz uma amostra pequena, tenta pegar uma amostra que seja significativa dos seus dados, seja pegando aquela que corresponde à maior parte dos seus dados, o comportamento dos seus dados, ou aquela parte que é muito discrepante, para vocês poderem ajustar a tolerância, ver qual que é o comportamento que é mais adequado ao que vocês querem fazer, para vocês não perderem tempo, às vezes esperando um processamento que no final não vai chegar no resultado que vocês querem. Então é uma dica que eu dou para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo lá na tela do QGIS. Estou aqui na tela do QGIS, eu separei alguns dados aqui de Belo Horizonte, que era o conjunto de quadras, peguei uma área de exemplo, e os trechos que envolvem essas quadras. E a minha ideia aqui é tentar o ajuste mais próximo possível desse conjunto de trechos aí, ajustar minha quadra aos meus trechos. Qual que é mais ou menos a ideia? Existe algum cenário, por exemplo, em que eu tenho ali no meu plano diretor o meu zoneamento foi atribuído às quadras, por alguma facilidade técnica e tal. Só que eu quero que esse zoneamento ele vire uma subdivisão planar. O que é uma subdivisão planar? É um tipo de dado, um tipo de topologia de dado, em que toda a área do meu projeto é recoberto por alguma geometria e essas geometrias não se recobrem entre si. Ou seja, eu tenho o meu dado perfeitamente distribuído em parcelas. Explicando muito grosseiramente. Então, venho aqui no ajustar camadas, geometria das camadas. O meu polígono é a minha camada ativa. Essa aqui é um conceito muito importante, tem que prestar atenção. Eu vou escolher aqui a minha camada de exemplo, trecho. Vou colocar 100 metros. 100 metros não, vou colocar 1 quilômetro. E vou trocar aqui para preferir o ponto mais próximo. Mando modificar. Beleza. Vocês viram que ele fez o ajuste. Certo? Alguns pontos não estão tão perfeitamente ajustados, mas aqui eu poderia fazer esses casos manualmente. O grosso do meu trabalho já estaria feito. Eu vou aqui, vou desfazer. Agora vamos rodar para preferir alinhar nós. Quero mostrar uma coisa para vocês. Viram que ele não fez? Isso pode acontecer. Pode ser um bug aqui do QGIS, eu tenho lidado bastante com isso. Então vocês vêm, salvam, fecham a edição. Geralmente eu venho aqui, mando dar um atualizar e mando rodar de novo. O que eu quis demonstrar aqui para vocês pode ser que vocês mandem fazer e não execute. Então é interessante vocês fecharem a edição, tentar dar uma limpada. Agora ele fez, rodou de novo. Vocês viram que aqui ele até se alinhou um pouco melhor, ele realmente fez um alinhamento, ou seja, ele tentou manter ao máximo aquele comportamento das bordas lineares das quadras, ali dos trechos, mas ele não alinhou todos os pontos. Então, é uma questão de escolha mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei uma funcionalidade muito interessante. Essas edições em Place têm muita coisa, muita funcionalidade ali para a gente trabalhar. A gente vai trabalhar nos próximos vídeos. Eu deixo aqui alguns contatos para vocês e agradeço quem assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado, até um próximo vídeo.